paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, nós fomos convidados para vir aqui partilhar um tema com vocês. Vocês estão em período de formação, não é isso? E a gente veio partilhar com vocês o tema Os Alicerces do Intercessor. Quem aqui sabe o que é um intercessor? Aquele que pede por outro a Deus, pede em favor de outra pessoa. Quem mais? Existe uma diferença entre orar e se colocar entre Deus e o irmão. É orar, mas é orar a Deus pelo irmão. É se colocar na brecha. Tá? E a Deus aí, quando a gente fala, é Deus Filho, tá bom? Nós nos colocamos entre Jesus e os irmãos. Porque Jesus é o nosso único intercessor junto ao Pai. Nunca se esqueça disso. Nem Maria Santíssima, com toda a santidade dela, ela nunca pede ao Pai. Ela sempre pede a Jesus. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? Senão isso é um erro gravíssimo que a gente pode cometer. Tá? Só que o único mediador entre o Pai e os homens é Jesus Cristo. Só que são 3 pessoas distintas. 3. Um só Deus em 3 pessoas distintas. Isso a gente não pode confundir. Nós não podemos, ou pelo menos não devemos, chamar Jesus de Pai. É um erro muito comum, infelizmente, entre nós. Vamos orar a Jesus, Pai Santo, Pai amado e Pai querido. Jesus é o nosso irmão. Deus, Criador, é o nosso Pai. Jesus veio ao mundo para nos apresentar o Pai. Jesus veio ao mundo para nos revelar o Pai. Além de vir nos salvar, Jesus veio revelar a face paterna de Deus. Até Jesus Cristo, ninguém conhecia Deus como Pai. Conhecia Deus como o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o intocável. Jesus veio revelar que nós temos um Pai no céu, entendeu? Deus é o Pai Criador. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, é aquele que nos apresenta o Pai. E o Espírito Santo é aquele que nos revela Jesus. Então, o papel dos 3 nós não podemos confundir. O papel dos 3 é totalmente distinto. Realmente, um único Deus, em 3 pessoas distintas, mesma divindade, mesma natureza, mas funções distintas. Quem intercede ao Pai por nós é Jesus. No poder do Espírito. Deu para entender? A humanidade de Jesus, toda ela, foi conduzida pelo poder do Espírito. Mesmo Jesus sendo Deus, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E a humanidade de Jesus era 100% conduzida pelo Espírito. O mesmo Espírito que nós recebemos no batismo. Tá bom? Então, guardem isso. O intercessor é aquele que ora a Deus pelos irmãos. A Deus, Filho. Guarda isso. No poder do Espírito. Tá bom? Tanto que, para você fazer uma oração, Jesus mesmo diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Lembra disso? Outro lugar ele fala assim: tudo que me pedirdes em meu nome, eu vou lhe concederei. Não é assim? Sempre a oração precisa ser feita em nome de Jesus. Tá? Então, os alicerces do intercessor. Quem aqui é intercessor? Levanta a mão. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Aumentou o número de intercessores, né? Vocês sabiam que quando a gente é batizado, a gente recebe o tríplice munus? Sacerdotal, régio e profético, não é? Não é isso? No nosso batismo, nós nos tornamos sacerdotes, porque nós participamos do sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Cristo é oferecer sacrifícios ao Pai pela humanidade. Nós oferecemos a nossa vida ao Pai, também pelos irmãos. O munus rege, porque com Jesus nós também participamos, né? Nós somos co-herdeiros do reino. E o profético, porque nós nos tornamos profetas. Não é assim? E pelo batismo,
Nós não nos tornamos intercessores, mas nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Olha que coisa, gente. Muita gente não valoriza o batismo, né? Batiza o filho para não ficar pagão. No batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno templo do Espírito Santo. Templo do Pai, templo de Jesus. Eu me torno templo da Santíssima Trindade. E no batismo eu me torno participante da mediação de Jesus Cristo. Ele que é o único mediador junto ao Pai. Então eu não posso falar, eu sou o intercessor. Tudo bem, eu até sou intercessor, mas o ministério de intercessão não é meu. Eu participo pelo batismo da mediação de Jesus junto ao Pai. Entenderam ou complicou ainda mais? Deu para entender? Por isso que as minhas orações, quando eu peço em nome de Jesus, porque eu participo da intercessão de Jesus junto ao Pai. Mediação e intercessão é a mesma coisa. Entenderam? Então agora vocês sabem que não é só aquele pingo que é intercessor não, né? Todos os que são batizados aqui são intercessores. E eu vou fazer uma queixa, já vou começar aqui com uma queixa. Por quê? Se nós somos constituídos, né, participantes da intercessão de Jesus, da mediação de Jesus no nosso batismo, por que a gente fica tão adormecido mesmo depois do batismo no Espírito Santo? Por que depois do batismo no Espírito Santo nós precisamos de ministérios para nos definir se nós somos da intercessão, da pregação, da cura e libertação? Onde é que fica o meu batismo? O batismo é superior. O batismo sacramental, nunca se esqueça disso, é superior ao batismo no Espírito. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Para a pessoa ser batizada no Espírito, um dos pré-requisitos é a pessoa ter recebido o sacramento do batismo. E o não batizado não pode receber o batismo do Espírito? Pode, de forma extraordinária. É incomum. Cornélio era pagão, e durante uma pregação de Pedro, tanto Cornélio quanto toda a família dele foi batizado no Espírito. Aí Pedro batizou Cornélio com a água. Vocês se lembram dessa passagem? Lembra do ministro da rainha da Etiópia? Que estava lendo, estava numa carruagem, estava lendo, só que ele não entendia. Filipe foi lá, explicou a palavra, ele recebeu o batismo no Espírito, e aí Filipe parou e batizou ele nas águas. Mas são exceções. São casos extraordinários. Porque o batismo no Espírito nada mais é do que o Espírito Santo que eu recebi no meu batismo, que ele vai exercer o poder dele sobre mim de uma forma extraordinária. Porque o batismo no Espírito vai mexer com os carismas. Batismo sacramental, eu estou confundindo? Não? Só para tentar introduzir no que a gente tem para falar. Batismo de sacramento, eu recebo os 7 dons do Espírito Santo. Eu não vou fazer chamada oral aqui não, tá bom? Uma hora a gente vem aqui, né, Marta? Perguntar quais são os 7 dons do Espírito Santo. No batismo sacramento, eu recebo os 7 dons do Espírito Santo, que são aqueles que a gente fala infuso. Eu já recebo com o batismo. No batismo no Espírito Santo, eu recebo os carismas, que são dons extraordinários e que eu preciso me abrir a graça. Os 7 dons que eu recebo no batismo, sacramento, eu não faço esforço. Eu recebo com o sacramento. Os carismas que eu recebo com o batismo no Espírito são dons que eu preciso exercitar. Deu para entender? E a gente muitas vezes se apega muito nos carismas. Fulano é intercessor. Fulano é pregador. Jesus, ele tinha essa diferença? Tudo bem que ele é Deus. Mas o Espírito que conduziu a humanidade de Jesus não é o mesmo que nós recebemos no batismo? Deus não nos constituiu participantes da natureza divina e por isso participantes da intercessão de Jesus?
que eu estou esperando para exercer? O que eu estou esperando para rezar? Quando uma pessoa está precisando de oração, por que muitas vezes eu ligo para alguém que eu sei que é de ministério de intercessão, ora por fulano de tal, mas eu não rezo? Porque a minha oração não é forte? Não sou eu que faço, é Deus quem faz. E infelizmente, todo mundo quer os outros ministérios, mas intercessão, antigamente não era assim não. Não era não. Todo mundo entrava no grupo de oração e era formado na oração. Aprendia a rezar. E o servo que aprende a rezar, ele faz, bem feito, o que lhe for confiado. Aí, sem que seja denominado a ele o que fazer, ele vai se identificando com as tarefas. Então saiba, primeiro ponto. Alicerces do intercessor. Vamos ver lá o que o pessoal da intercessão precisa, não. O que eu preciso? Padre Jonas, nas pregações dele para a equipe de música, Ministério de Música, ele falava, o músico é um intercessor. Porque ele se coloca na linha de frente, ele é o primeiro que toma as flechadas. Músico sem oração, está roubado. Está roubado. Pregador sem oração, não só está ele roubado quanto a Assembleia, porque ele vai falar o que ele quer. Ele vai dar dele. No Evangelho de ontem, peguem comigo, Lucas 4. O Evangelho de ontem foi Lucas 4, 38, 44. Mas nós só vamos ler um versículo. A primeira parte de um versículo. Lucas 4, 42a. Leiam comigo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. Em resumo, só até aí. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. Se você ler a parte anterior, vamos ler o 40, vai, para entender o que significa o 42. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo, Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. Presta atenção, eu não tive ainda a curiosidade de contar quantas vezes, mas são várias vezes no Evangelho. Antes de Jesus sair para a missão, ele se recolhia a um lugar deserto, para estar a sós com o Pai. Após a missão, quando ele realizava os milagres, muitas curas, muitas libertações, ele se retirava a um lugar deserto, para estar a sós com o Pai. Isso é oração. Um dos alicerces do intercessor é a oração. E não é a oração comunitária. É oração pessoal. É oração eu e Deus. Não existe essa história de que eu converso com Deus o dia inteiro. Isso é soberba. Me perdoe, mas isso é soberba. Porque Jesus Cristo, que é Deus, o Filho de Deus, se retirava a um lugar a sós para se deixar formar pelo Pai. Mas ele não era Deus? Lógico que era. Mas ele era 100% Deus e 100% homem. A humanidade de Jesus se deixava formar pelo Pai na oração, na intimidade com o Pai. Mas eu não tenho tempo de rezar. Falta de administração. Porque Deus, ele não se contradiz. Deus, ele não criou os filhos para botar no mundo e largar no mundo sozinho, sem formar os filhos. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Vocês têm filhos? Vocês são capazes de colocar o filho no mundo e largar, toma, se vira, vai? Acredito que ninguém. Nem Deus, muito menos Deus.
Deus nos colocou nesse mundo para celebrar a glória dele, para ser imagem e semelhança dele. Só que para isso nós precisamos nos deixar formar. E onde nós nos deixamos formar? Na oração, no diálogo com Deus, na intimidade com Deus. Quando eu trago um hóspede para dentro da minha casa, eu deixo aquele hóspede sozinho? Olha, você está na minha casa é sua, tá bom? Fica aí, eu vou fazer meus afazeres. Eu vou fazer tudo, meu hóspede fica sozinho? Se eu não faço isso com as pessoas, por que eu faço com Deus? Aí Sueli, mas eu não faço isso com Deus. Não? No teu batismo, Deus entrou aí dentro. No teu batismo, Deus veio te habitar. A Trindade veio te habitar. O que você faz com ela? Ela está aí de enfeite? Você para conversar com esse Deus? Você para saber como Ele está e o que Ele quer de você? Você para perguntar para Ele o que é melhor para você? Filho que não segue o conselho do pai e da mãe, se estrupia. Não é assim? Porque o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Dentro desse mandamento está o ouvir e obedecer aos pais. Imagine nós, cristãos, batizados, que não rezamos. Gente, me perdoa. Eu sei que às vezes parece que eu estou sendo dura demais, mas não dá para admitir. Não dá mais para admitir. Ser cristão e não ter vida de oração. Não dá. É não se deixar formar. É não se deixar formar. Deus nos forma pela oração. Às vezes a gente se debruça em livros de formação, a gente se debruça em cima de textos, em cima de tudo quanto é coisa, e nós não paramos para ser. Existe o ser e existe o fazer. Aquilo que eu estou fazendo aqui agora, eu mesma falei, é fazer. Pregar a palavra. Isso é uma tarefa. Mas eu não sou o que eu estou fazendo aqui. Em primeiro lugar, eu sou filha. E antes de ser filha dos meus pais, eu sou filha de Deus. Vou dar um testemunho meu para vocês, por isso que hoje eu falo desse jeito. Muita gente me conhece da época que eu estava mais à frente do setor. Quando eu peguei coordenação de setor. Que a gente participava dos encontros de intercessão. Vocês viam eu e a Cacilda trabalhando para lá e para cá. Nossa Senhora. Correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Foi uma das fases que eu menos rezei na minha vida. Por isso que Deus falou assim, vem cá, filha. Vem cá. Vem cá, porque senão eu vou te perder. Vem cá. Fica aqui. Quieta aqui. Você não é o que você faz. Em primeiro lugar, você é minha filha. E a partir do momento que você me ouvir e me deixar te formar, aquilo que você fizer vai ser da minha vontade. Porque por enquanto você está fazendo a tua. Servo que não reza. Nada, e morre na beira da praia. Porque o que nos sustenta é a oração. O que nos sustenta é a oração. Quando nós não nos abastecemos na oração, a gente vai se desgastando. A gente vai se desgastando. Chega uma hora que o desânimo é tão grande, que você tem vontade de chutar tudo para o alto. Era nesse estado exato que eu estava quando Deus fez assim comigo e me tirou, porque senão eu acho que eu tinha chutado para o alto, não sei nem se eu estava na igreja hoje. Coordenando o grupo de oração, pregando a palavra de Deus, participando de encontros da diocese, do setor e tudo mais. Aparentemente ninguém dizia. Tive até começo de depressão. Ninguém ficou sabendo. Só a Cacilda.
E minha mãe? Eu entrava para dentro do quarto e chorava direto. Parece que a vida tinha perdido o sentido. Eu me desgastei tanto, mas forças humanas. Não era Deus que me pedia tudo aquilo. Deus permitiu e aceitou. Porque Ele conhece o nosso coração. Deus não nos condena. Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Isso Ele falou para Santa Faustina. Jesus falou para Santa Faustina. Que o que vale é a intenção do coração. Você até pode estar fazendo uma coisa que não seja da vontade de Deus, mas Deus vai olhar o teu coração. E Ele não vai deixar de te amar. Ele vai te acompanhar. Deus me deu vários sinais. E eu fui ultrapassando os sinais. Porque eu me identificava com aquilo que eu fazia e não com aquilo que eu era. E que eu sou até hoje. Os serviços, com o tempo, são passados para frente. Mas o ser filha de Deus, isso nunca ninguém vai me tirar. Ninguém. Porque ninguém é capaz de arrancar o Espírito Santo de dentro de um batizado. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, antes de fazer, antes de querer exercer um ministério, trabalhar no grupo de oração, vamos ser. Ser filhos de Deus. Que senta aos pés de Jesus, o nosso irmão, e se deixa formar pela adoração. Eu descobri há bem pouco tempo atrás que eu não sabia fazer adoração, gente. Não sabia fazer adoração. Me dava uma inquietação, um comichão que eu queria levantar. Eu não aguentava ficar ali em silêncio. É uma agitação geral. Sabe, uma agonia. Você pensa em tudo que você tem que fazer, parece que é uma perda de tempo tão grande. Você fala, Jesus, mas eu tenho isso e aquilo para fazer. E você fica ali. Hoje em dia eu sinto falta do silêncio. Às vezes eu não consigo falar nada para Jesus. Às vezes eu estou com aquele turbilhão dentro de mim. Mas eu nunca chego diante do sacrário e fico, que seja 10, 15 minutos ali e saio do mesmo jeito que eu cheguei. Porque o sol, ele nos queima sem a gente falar para ele, queima aqui, queima aqui. O sol, ele te queima. Assim é Jesus. Ele toca todas as áreas, as que você sabe e as que você não sabe. E isso pela oração. Isso pela oração. As primeiras comunidades cristãs foram como foram, fervorosas no espírito, porque o povo era de oração. Perseveravam unânimes em oração. Então o Espírito Santo ali tinha um grau de abertura profundo. Então você vê em Coríntios 12, na 1 Coríntios 12, ali Paulo escrevendo sobre os carismas. Ele até escreveu porque o negócio foi um tumulto tão grande que ele falou, vamos botar ordem na coisa, né? Dom de profecia, de ciência, de palavra de sabedoria, dom de cura, dom de milagres. O povo sentiu a sede, se abriu a tal ponto ao Espírito Santo, que o Espírito Santo fazia de tudo. Pedro e Paulo chegaram ao ponto das pessoas tocarem nos lenços, ou então nas vestes deles, os possessos serem libertos, os enfermos serem curados. Tamanho era o grau de abertura desses homens ao Espírito Santo. Às vezes a gente não para rezar, porque a gente acha que rezar é aquela coisa, né? Ou eu sinto calor, arrepio, e transpiro isso e aquilo, a minha oração não fez efeito. Santa Teresa de Ávila é uma das santas que passou por aqueles desertos profundos, noites escuras da alma, por 18, foi 15 ou foi 18 anos? Tem gente que fala que é 15, tem gente que fala que é 18. Santa Faustina, quem lê o diário vê, Nossa Senhora, ela vivia constantemente em deserto. Padre Jonas já deu esse testemunho, que às vezes ele se coloca diante do Santíssimo Sacramento, ele não sente nada, porque fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Muita gente sai da igreja católica porque não tinti nada. Vai atrás de sentimento. E se a gente não for formado na intimidade com Deus, na oração,
qualquer ventinho nos leva, não é vendaval não, qualquer sopro nos leva embora, porque nós não vamos estar alicerçados em Deus. E essa oração é só assim, simplesmente eu e Deus? A oração pessoal? Não. A minha oração pessoal me forma, Deus me forma para o serviço e me forma para a oração comunitária. Porque a oração comunitária é o transbordar da oração pessoal. Quer ver um exemplo? Vamos levantar os braços e louvar ao Senhor. Tem gente que só falta, ai meu Deus, no grupo de oração. Tem gente que reza com aquele fervor, tem palavras para orar. Tem outros que não tem. Ora em línguas, mas ore com fervor. Tem outros que não rezam. Estou falando isso para discriminar? Não. Estou falando que a tua oração comunitária vai ser o transbordar da oração pessoal. Se você não reza, você e Deus, no meio do povo, você não vai ter o que falar para ele, não. Não vai, não. Uma vez eu ouvi um exemplo muito feliz. A presidente da República. Chego para Marta e falo, Marta, o que você precisar, eu vou te levar até a Dilma e ela vai te conceder. Vou eu e a Marta, levo a Marta até Brasília. Chego lá nas portas, né? Quem é você? Eu sou Sueli. Participo da Paróquia Santana, sou da comunidade Teotóxico, trouxe minha amiga Marta para conversar com a dona Dilma. É? Ela não me conhece. Não tem referência nenhuma, o que eu vou fazer? Imagina eu com Jesus. Marta, vou fazer uma oração bala por você. Jesus vai atender o que eu vou pedir. Fazer que nem os exorcistas judeus, né? Eu te ordeno, sai desse homem, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que Paulo prega. Oração bonita, né? Querendo expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Espera aí, vem cá, fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Bom a gente tomar cuidado, né? Na oração não dá para pegar carona. Sou eu e Deus. Agora, sabe por que muita gente não reza? Porque lá no fundo, tem consciência e tem medo. Porque a oração é encontro com Deus. Não é só diálogo. Para eu dialogar, eu preciso encontrar. Oração é diálogo, é encontro com Deus. Eu vou me encontrar com Deus. E a oração é conhecimento de Deus. Só que, na oração, eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim, eu passo a conhecer melhor a Deus e passo a conhecer a mim mesmo. Este retorno é desagradável. Não existe oração sincera e autêntica que não te leve a conhecer quem você é. Tem gente que depois de anos de caminhada, fala assim, meu Deus, parece que eu estou regredindo. Parece que quanto mais eu rezo, pior eu fico. Mais coisa errada eu vejo em mim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A única coisa está no você lidar com isso que você está se deparando. Mas é sinal que a tua oração está dando fruto. Porque no começo, mil maravilhas. No começo é euforia, no começo é Deus pegando a gente no colo. Daí a pouco nós vamos pôr o pé no chão. No encontro com esse Deus que me habita, eu vou encontrar a mim mesma. Aí eu vou encontrar meu lado escuro, as minhas sombras. E como é duro. Como é duro você se deparar com as suas sombras. E toda oração autêntica te leva ao encontro com você mesmo. Reconhecer quem você é. Só temos um caminho a partir daí.
Ou 2. A humildade. Reconhecer que realmente nós não somos tão bons quanto nós pensávamos. E a gente se deixar formar por Deus, se abandonar nas mãos dele, ou se revoltar e ser escravo da soberba pro resto da vida. Porque eu não melhoro mesmo, então vou largar tudo. Não. É ali na dureza. É você sabendo quem você é. Porque não é masoquismo não, viu, gente? É um processo. Porque Deus nos ama, Ele faz isso. Porque quando a gente começa a lidar com aqueles lados de sombra, a luz de Jesus vai iluminando. Ele não expõe simplesmente a sombra. Ele lança a luz sobre aquela sombra. Aí Ele vai me ensinando quem eu sou, como lidar com as minhas fraquezas, como lidar com os meus pecados, com as minhas misérias. E aí eu percebo como eu estou distante da santidade de Deus. Como Deus é santo, santo, santo. E eu sou eu. Eu não sou Deus. A nossa espiritualidade precisa levar isso. A nossa oração precisa levar isso. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente se acha Deus. Nós buscamos em nós a força para caminhar. Em nós a força para ajudar o outro. Nós nos desgastamos de todo o coração. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu ponha o pé no chão. Reconheça quem eu sou. E que sem Ele eu não sou nada. Tem um livro dos primeiros padres da igreja. Os monges, aqueles homens que se afastavam e iam para o deserto para orar, né? Eles é que ensinam isso, viu? Eles se afastavam do mundo para encontrar Deus e eles encontravam a eles mesmos. A partir do reconhecimento de quem eles eram, eles faziam a experiência da misericórdia de Deus. Deus é misericordiosamente, assim, é infinitamente misericordioso. Por isso que Ele não descarta a nós. Ele nos acolhe, porque Ele conhece. Ele sabe. Conhece as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas infidelidades. Ele conhece tudo, não adianta esconder. Deus é onisciente. Quantas vezes nós temos vergonha de falar para Deus do nosso pecado? Quantos de nós fugimos da confissão para não falar para o padre? Porque o padre é um homem, mas é persona Christi. Quantas vezes eu me dirijo à confissão e eu vou falar da vida do outro, não falo do meu pecado, não dou nome para o meu pecado? Aí já entra um segundo ponto do alicerce do intercessor, que são os sacramentos. E aqui quando eu falo intercessor, multiplica, tá? É o intercessor pelo batismo. Não estou falando só de ministério, não. Estou falando de nós batizados. Sem confissão, não tem coração aberto ao Espírito Santo, não tem diálogo com Deus. Porque o lixo vai entulhando lá dentro. Sabe quando você está aqui, que você não está nem se suportando e nem suportando ninguém? Já aconteceu isso com vocês? Você quer se isolar? Não quer conversar com as pessoas? Transporta isso para a vida espiritual. Quando você passa muito tempo sem se confessar, o lixo vai acumulando. O lixo vai acumulando. Meu coração se fecha para Deus. Fechou o coração para Deus, fechou o diálogo com Deus. Então, vida de oração está intimamente ligada à vida de sacramentos. E eu vou chocar muita gente agora. Não estou falando só de missa de domingo, não, viu? Estou falando sempre e o máximo de vezes possível. No mínimo, aos domingos. Eu já nem penso mais em pessoas que servem a Deus que não participam de missa de domingo. Isso não tem como. Não tem como. Agora, a missa de domingo é preceito. É para todo cristão católico. Isso extrapola aquele que quer servir.
Isso extrapola o intercessor. Extrapola o batizado, né? Que quer servir. É uma frequência maior. Não te digo todo dia, porque eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade. Mas sempre que possível. Pedir a Deus a graça, viu? Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque se você pedir, Deus vai conceder. Porque um momento privilegiado de encontro com Deus é na Eucaristia. É o ponto alto, o ápice da nossa fé. Tudo o que nós fazemos converge para a Eucaristia. Nós falamos sacramentos aqui, mas de modo especial, tudo converge para a Eucaristia, que é Jesus Cristo vivo, real, presente. Corpo, alma, sangue e divindade. Sem Eucaristia para nós não tem sentido, gente. Sem Eucaristia não existe igreja. Não existe igreja. De letra maiúscula. Igreja Católica, Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Eucaristia não existe essa igreja. A igreja vive da Eucaristia. Por isso os sacramentos são tão importantes, né? Obrigada, dona Antônia. Por isso os sacramentos são tão importantes. Já falamos aqui do batismo, que é quando Deus vem nos habitar e quando nós nos tornamos filhos de Deus pela graça. Recebemos dele a graça também de participar dessa mediação, dessa intercessão. A crisma nem se fala porque já é a confirmação do batismo, né? Reconciliação. Em nome de Jesus eu peço aqui. O Catecismo da Igreja Católica, a igreja é mãe, a igreja é santa. O Catecismo da Igreja Católica pede confessar pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Isto é para aqueles que vivem a fé de uma maneira, me perdoe, gente, superficial. Que precisam ser batizados no Espírito. Quando a gente fala isso, a gente não se coloca acima de ninguém. Porque tudo que nós temos é graça. Ninguém é melhor que ninguém. Para Deus nós somos todos iguais. Agora, a pessoa que se diz católico, que consegue confessar uma vez por ano e receber Jesus todo domingo, difícil. Difícil. Porque ele deve ou estar vivendo a santidade aqui na terra, total, só falta desencarnar, ou ele está mentindo para ele mesmo. Eu não consigo ficar um ano inteiro sem pecar. E os pecados veniais, aqueles que falam leves, né? Pecado é pecado. Mas existe o venial e existe o grave. Eles vão se juntando, eles vão fechando o meu coração do mesmo jeito. Fecha o coração do mesmo jeito. Acumular pecado dentro de nós faz com que a gente não haja mais, nem sequer pela razão, mas pelo instinto. A gente age como animal. Acumular pecado dentro do coração, contaminar a nossa alma com o pecado, é um crime muito grande que nós fazemos contra esse Deus que nós recebemos no nosso batismo. Então, uma vez por ano, não. Quantas vezes necessário. Quando a gente reza e tem intimidade com Deus, Deus vai acender aquele sinal vermelho do coração fechado. E mais você vai se confessar. João Paulo II, até hoje eu não descobri se era uma vez por semana ou se era a cada 15 dias que ele se confessava. E é verdade, não é história da caixotinha, não. João Paulo II, profundamente usado por Deus, homem de oração, homem de doação, homem de sacrifício, que se doou, se esgotou por amor à igreja e ao povo de Deus. Santo do jeito que ele era, ele foi aclamado santo. No velório dele, o povo já queria que ele fosse aclamado santo. Uma vez por semana ou a cada 15 dias, ele se confessava. E assim por diante, né?
Então também não existe vida de oração sem essa junção com os sacramentos. Vida de intimidade com Deus sem a oração e sem os sacramentos. E tudo isso alicerçado, embasado na palavra de Deus. Nós não somos iluministas. Foi a época. Foi a época. Foi a época que eu confesso o meu pecado, de chegar assim no dia do grupo, nas portas do sacrário. Senhor, qual é a pregação de hoje? Pá! Que nem se fosse uma mágica, né? Ali está a palavra que vai ser pregada hoje. Gente, só se eu fosse muito santa. Ou melhor, nem que eu fosse muito santa, porque se eu fosse tão santa, eu teria mais respeito pela palavra de Deus, eu não fazia dela um sortismo. E eu fiz durante muito tempo. Eu manipulava Deus. Nossa, que horror. É verdade. É verdade. Quando a gente não reza, não se deixa conhecer, não tem vida de sacramentos, a gente manipula Deus. Não é consciente, não. Mas a gente manipula. Deus passa a ser quem a gente quer e Deus passa a fazer aquilo que nós queremos. Porque o Senhor me disse isso. Até que ponto o Senhor me disse isso ou foi a minha carne que disse isso? Quantas e quantas vezes eu já fiz um bocado de besteira e disse, porque o Senhor me disse isso. O que estava em jogo? O nome de Deus, não era o meu, não. Porque se fosse o meu, com perdão da palavra, eu entrava pelo cano e acabou. Mas era o nome de Deus que estava em jogo. E foi o nome dele que eu coloquei em risco. Por isso, quando eu falo, não é só falar, é testemunhar. Eu não estou falando para vocês de teoria, eu estou falando para vocês de que eu já vivi. E vivo até hoje se eu não tomar cuidado. Às vezes a pessoa vira para a gente e fala assim, ai, não sei por quê, hoje em dia até que é menos, né? Não sei por que fulano reza tanto, meu Deus, para que tanto rezar? Não queira me conhecer sem oração. Vou dar um exemplo para vocês. Os padres do deserto, eles escrevem lá que eles iam para o deserto para ter intimidade com Deus, não é porque eles eram santos, não. Eles eram como cachorros amarrados. Então, quando eles iam para o deserto para rezar, eles protegiam o mundo deles mesmos. Quando eu rezo, eu estou protegendo as pessoas ao meu redor de mim. De mim. Escuta bem o que eu estou falando. Porque se eu deixar vir à tona a Sueli sem a ação do Espírito Santo, eu faço um estrago bárbaro. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu sou capaz de derrubar uma pessoa com as palavras. De tão cruel que eu me torno. Não estou exagerando. Estou reconhecendo quem eu sou. Ai de mim se eu não rezar. Ai de mim se eu não rezar. Eu vou sair machucando meio mundo ao meu redor. Uma vez eu estava no encontro de oração e a visualização que vinha era de um copo quebrado. Esse copo tinha a borda quebrada e quando as pessoas... Ele estava cheio de água. As pessoas chegavam para tomar aquele copo de água e elas saíam com a boca cortada, saindo sangue. E o discernimento que a pessoa que deu essa visualização no encontro teve foi sobre o serviço. O servo de Deus, quando ele é repleto do Espírito Santo, ele passa a Deus. Então ele sacia a sede. A partir do momento que ele se deixa contaminar pelo pecado, que ele não tem mais uma vida de oração, ele dá dele mesmo. Ele se torna um copo quebrado, porque a água era o Espírito Santo, o copo ele. Ele se torna um copo quebrado que só serve para rasgar a boca das pessoas e machucar. Então nós, sem a ação do Espírito Santo, nos tornamos pessoas... Gente, nós somos humanos. Não somos anjos e não somos santos. Caminhamos para a santidade. Não vamos nos enganar, não. Sem oração não tem o que dar para as pessoas. Muitas vezes os grupos de oração são formados e as pessoas chegam com sede de servir, mas as pessoas não chegam com sede de rezar. Não dá certo.
Não dá certo. Porque nós somos como leprosos. Nós chegamos na igreja cheios de lepra. E é como os 10 leprosos. Jesus fala assim, ó, vai até o sacerdote e mostra-te a ele. Então, eles foram curados no caminho. Servindo, nós vamos ser curados. Quando nós formos nos apresentar ao sacerdote. Caminhando, nós vamos olhando para os outros, esquecendo de nós mesmos e conseguindo caminhar com o olhar no nosso próximo. Então, que a gente nunca se esqueça disso. Quando eu rezo, o maior beneficiado sou eu. Porque eu chego cheio de lepra. A partir do momento que eu tenho minha oração pessoal, eu e Deus, Deus vai me curando para que eu possa servir os irmãos. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ser aquela pessoa cheia de não me toques. Se eu não tiver vida de oração, eu vou ser o tipo de pessoa que os outros precisam estar medindo as palavras para falar comigo, porque senão qualquer coisa me machuca. Qualquer coisa me magoa. O problema não está na pessoa chegar no grupo, voltar para a igreja ferido, porque todos nós voltamos. Todos nós voltamos. O problema está em se deixar curar por Deus. Faz 1 mês e pouco, mais ou menos, que teve o retiro com o Padre Schuster, lá na Penha. Padre Schuster dizia assim, que a pessoa que vive uma vida de sacramentos, uma vida de intimidade com Deus e de oração, ela não precisa procurar povo para estar rezando por ela, pela libertação, não. Porque o próprio Deus liberta, o próprio Deus cura. Não é que a pessoa se torna autossuficiente, mas ela deixa Deus agir. Porque ele falou, quando vocês vêm a mim para rezar, ele ainda falava assim toda hora. Se você vem a mim para eu rezar, eu rezo. Só que eu rezando por você é pecador rezando por pecador. Agora, quando você ora a Deus e Deus te cura, é Deus te lavando, é Deus te curando. Foi isso que ele deixou muito claro no retiro dele. É válido eu rezar pelo irmão? Lógico que é. Lógico que é. Nem sempre o irmão vai ter forças para conseguir rezar. É o paralítico na maca. Só que vai ter um momento que o meu serviço, a minha intimidade com Deus, o meu diálogo com Deus, vai me tornar um canal limpo. E essa água do Espírito Santo que vai chegar ao meu irmão, ela passa antes por mim, então ela me cura. Ela me cura. O próprio Espírito que passa por mim vai me limpando, vai me lavando, vai me transformando. Eu continuo pecadora, continuo, mas eu vou me fortalecendo para lutar contra o pecado. Deu para entender? E faltou o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus eu quero que vocês peguem comigo. Timóteo 4. 2 Timóteo 3. Na mesma página que o 4. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler juntos. A Escritura, sustentáculo da fé. O que é o sustentáculo? O que é sustentáculo? Sustenta a fé, né? A Escritura sustenta a nossa fé. A fé que nós recebemos no batismo, né? Porque além dos 7 dons do Espírito Santo, nós recebemos as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E nos prepara para aquela fé carismática, que é a fé que vem com o batismo no Espírito, né? Então vamos lá. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. O alicerce do intercessor, então, oração, sacramentos e palavra de Deus. Gente, não precisa pegar. Mas no Evangelho de São João, o primeiro versículo diz assim:
No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. E mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 14, você lê assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus. A Santa Missa, ela é dividida em duas partes: liturgia da palavra e liturgia eucarística. Na liturgia da palavra, nós entramos em contato com Jesus palavra. Na liturgia eucarística, nós entramos em contato com Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. A palavra prepara o nosso coração para receber corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. No Antigo Testamento, nós temos as promessas daquele que haveria de vir para nos salvar. E o Novo Testamento nos mostra Jesus. Não é assim? Os evangelhos nos apresentam Jesus e as cartas sempre retomam o evangelho e falam de Jesus. Então, no Novo Testamento nós já temos a pessoa de Jesus. No Antigo nós temos a promessa do Pai. Tanto da pessoa de Jesus quanto do Espírito. Do Espírito mais no Novo Testamento. Jesus prometendo o Espírito. E o Antigo, as Escrituras prometendo o Salvador. Voltamos lá à velha história do intercessor. O intercessor, servo. Intercessor batizado. Lembra bem, viu, Marta? Não vim falar de ministério de intercessão aqui não, tá bom? O servo de Deus. Dá para ter uma vida de oração autêntica sem ser alicerçada na palavra de Deus? Vou dar um exemplinho para vocês. Vira e mexe, aparece alguém prevendo o fim do mundo. Seria no dia 6/6/2006? Agora falam no dia 12/12/2012. Peguem comigo. Atos 1. Atos 1, versículos 6 e 7. Acharam? Então presta atenção, que a gente está com o tempo um pouco estourado. Só ouçam, tá bom? Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Acho que até aí vai, né? Depois vem: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, sereis minhas testemunhas. Se Jesus, que é Deus, disse que não cabia àqueles que lá estavam saber os tempos e os momentos que o Pai determinou, como é que eu posso determinar a data do fim do mundo? Quando eu morrer, o mundo acaba. Para mim. O fim do mundo para mim pode ser hoje, amanhã. Daqui a alguns anos. E lá no Antigo Testamento, Deus prometeu a Noé que nunca mais ele iria destruir o mundo. Como ele fez no dilúvio. Vocês se lembram disso? O povo fala de fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. Gente, o que a gente precisa estar na expectativa é da segunda vinda de Jesus e não do fim do mundo. A Sagrada Escritura não fala de fim do mundo, fala da segunda vinda do Filho do Homem. Onde Jesus vem separar aqueles que são dele e aqueles que não são. Não é o fim do mundo. É o começo de uma vida nova para todo aquele que espera. Espera a segunda vinda de Jesus. Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, senão a gente cai em qualquer besteira, povo. Cai em qualquer besteira. Se você não tiver como alicerce a palavra de Deus, aqui está escrito, a palavra de Deus ela forma, ela exorta, ela consola. Existe um processo que muitas pessoas passam na vida, é uma fase de desânimo.
tá? Uma fase de desânimo, de abatimento, um desejo de largar tudo, que é chamado de não assídia. Então, os primeiros padres da igreja, eles chamavam de que as pessoas eram atacadas pelo demônio do meio-dia ou demônio da meia-idade. E esse processo se chama assídia. Assídia, a pessoa já está numa caminhada avançada, muitas vezes, só que ela está aí, beirando os 50, né? Está em volta, pode estar com 30 e poucos, não importa a idade tanto, cronológica. Mas a pessoa tranquilamente pode ter já um tempo de caminhada. Porque ela vai passar por isso se ela for uma pessoa que tem um certo contato com Deus. O que acontece? O inimigo começa a tentar. Olha para a tua vida. O que você fez até hoje? Nada. Que fruto você deu? Nenhum. O que você está fazendo na igreja? Que perda de tempo. Que radicalismo é esse? Que besteira é essa? Vai viver tua vida. Olha o mundo lá fora te oferecendo tantas coisas e você preso na igreja. Domingo você podia ter saído. Você podia ter ido para o shopping. Você podia ter ido viajar. E você, no grupo de oração, na missa. Do que vale isso? Olha aí na hora da aprovação. Cadê Deus nessas horas? Como é que você passa por tanta aprovação? Não valeu a pena até agora. Ó. Sabe qual é o conselho deles para a gente superar esse momento de tentação terrível? É terrível. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Pegar versículos bíblicos e repetir para você mesmo. Lembra daquela coisa que se chama força do pensamento positivo? É o que o mundo lá fora chama, mas não é. Isso é baseado na sabedoria dos padres do deserto. Pegar versículos bíblicos e ler. Passa por provação. Tudo posso naquele que me fortalece. Faz um bizantino. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículos bíblicos que vão alimentando. Eles falam lá, você tem que dividir a tua alma em duas partes. A que consola e a que é consolada. A que está abatida e a que anima. Entre lágrimas, ele fala, pega versículos da palavra de Deus e vai repetindo, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de, no Espírito, expulsar os demônios que nos tentam e nos tiram do caminho e da graça de Deus. Palavra de Deus, quando ela é lida no poder do Espírito, quando nós rezamos com ela no poder do Espírito, ela cura, ela salva, ela liberta. Porque Jesus, palavra, se revela aqui. Deu para entender como são três coisas unidas que não dá para se desfazer? E não tem como você dizer de hoje em diante, não sou de ministério de intercessão, então isso daí não foi para mim. Não. É para todos nós. Todos nós. Uns passam em maior grau, outros passam em menor. Mas saiba, isto é passageiro. Passageiro. A grande maioria dos santos da nossa igreja passaram por aquilo que se chama noite escura da alma. Que nada mais é do que um bom estado de depressão. Santa Teresinha passou por depressão. Só que as madres não permitiram que isso fosse colocado na história de uma alma. Não é vergonha nenhuma passar por depressão. Nem mesmo as pessoas que não têm tanta fé, que passam por depressão por algum estado de desespero, não. De jeito nenhum. Existe uma pessoa muito de oração, uma mulher muito... Eu respeito essa mulher e tenho muito amor por ela. Você já deve ter ouvido falar dela, Amy Nogueira. Ela é da comunidade Shalom. A Amy disse, uma vez ela falando de uma depressão que ela passou, ela falou, bendita depressão.
Que ela quis dizer, tirou ela de cima do tamanco. Porque ela estava alicerçada nela mesma, na humanidade dela. Quando ela passou por essa depressão, ao ponto dela chegar e confessar, e o padre não ministrar o sacramento da confissão para ela, da reconciliação para ela, e falou para ela, eu não vou te dar o perdão dos pecados. Aí ela entrou em desespero, ela começou a chorar. Por quê? Porque você não está verdadeiramente arrependida. Volta, vai rezar, e quando você sentir o arrependimento no coração, você volta para se confessar. Porque ela estava confessando, mas ela estava sempre lançando a culpa nos outros. Ela não tinha reconhecido que a responsabilidade dela. Ela foi para o banco, chorou, 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 pediu para Jesus. Quando ela percebeu a responsabilidade dela, ela voltou e se confessou e recebeu o sacramento da reconciliação. E hoje ela fala, abençoada a depressão que ela passou. Porque senão ela teria se perdido na vocação. Então não estou dizendo que a gente deve pedir uma depressão, porque é algo terrível. Só quem passa sabe. Só quem passa sabe. E depressão não é frescura. Nunca na tua vida olhe para alguém com depressão e fala assim, isso aí é frescura, isso aí é falta de oração. Não queira passar por ela. Não queira passar por ela. Porque só o poder de Deus levanta. Médico é necessário e ajuda. Remédios muitas vezes necessários e ajudam. Mas é o poder de Deus sobre essas coisas que nos levanta da depressão. Então, grandes santos passaram por esse processo de noite escura da alma. Que se você for avaliar psicologicamente falando, é um estado de depressão. Amém? Sejamos a partir de hoje pessoas determinadas para rezar. Não precisa palavras bonitas não, viu? É diálogo com Deus. Quando você se senta para conversar com alguém que você ama, você não fica medindo palavras bonitas para falar. Você fala. Você fala. Deus quer que a gente converse com Ele. Não como uma pessoa qualquer. Como a pessoa. Aquele que quer ser e precisa ser o meu tudo e o seu tudo. E Ele vai nos formar na oração, nos sacramentos e na palavra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.